Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala nesse momento é o Luiz Otávio Satarelli Barbosa, discente do quinto período do curso de Bacharelado em Educação Física do Instituto Federal Sul de Minas, Campus Buzaminho. E hoje, juntamente com meu amigo Rodrigo Virgílio Cardoso, nós vamos falar um pouco sobre o artigo Physical Training Anatomy in People with Diabetic Peripheral Neuropathy, Paradigm Shift. Esse artigo é um artigo muito interessante que encontramos na plataforma PubMed e viemos discutir um pouco sobre ele. Neste primeiro momento, vamos falar um pouco sobre o artigo, sobre as principais informações contidas nele, para assim podermos discorrer um pouco mais sobre os temas que vão sendo aprofundados ao decorrer dessa obra. Este artigo ele foi publicado em janeiro de 2017, numa revista chamada Physical Therapy, uma revista norte-americana. Ele foi escrito por Patricia M. Kudrin, Sonja K. Barris, Mary Hastings, Robin L. Marcus, David R. Sinacor e Michael J. Miller. Esses autores todos são estudiosos da área, ambos com diversos outros artigos publicados. E se a gente for traduzir o título desse artigo para o nosso português, o artigo fica como Treinamento Físico e Atividade em Pessoas com Neuropatia Periférica e Diabética, uma mudança de paradigma. Mas o que é essa neuropatia periférica diabética? Vamos falar sobre isso. A neuropatia periférica diabética ocorre em mais de 50% das pessoas com diabetes e é um importante fator de risco, causador de rompimento da pele, amputação e causando muitas vezes a mobilidade física reduzida das pessoas, deixando que seja mais difícil o ato de caminhar e até subir escadas. Ela é caracterizada pelo acometimento dos nervos periféricos, sendo o tipo mais comum da neuropatia diabética. Geralmente, ela inicia-se nos pés e nas pernas, seguido pelas mãos e braços. Os sintomas geralmente costumam piorar à noite, e incluem dormência, formigamento dos dedos, das mãos e dos pés, redução da capacidade de sentir dor, ou mudança na temperatura, sensação de queimação, dor ou câimbras, até acometendo coisas como perda de equilíbrio e da coordenação motora. E por conta desse e dos outros fatores que a neuropatia periférica traz para o paciente, ela era considerada uma contraindicação para as pessoas realizar caminhadas ou qualquer exercício que envolvesse levantamento de peso. Porém, essas diretrizes de contraindicações elas foram ajustadas recentemente, quando pesquisas demonstraram que as atividades com levantamento de peso elas não aumentam o risco de úlceras nos pés que as pessoas com neuropatia periférica geralmente têm. Além de que, pesquisas atuais revelaram adaptações positivas em resposta à sobrecarga de estresse nessas pessoas, incluindo evidência de neuroplasticidade periférica em alguns modelos animais, pois esse estudo foi realizado tanto com pessoas físicas quanto outros animais que apresentavam esse tipo de condição, que é a diabetes. Dessa forma, tentando fazer com que, ao juntar todo esse estudo, possa se mudar esse paradigma de que pessoas com a neuropatia periférica devem evitar alguns tipos de exercício. E esse acaba sendo o ponto principal e chave desse artigo. Além de que esse artigo fornece, mais posteriormente em suas informações, avaliações específicas que esse grupo de alto risco podem estar sendo utilizadas com eles e recomendações de tratamento, utilizando exercício físico e algumas atividades, e trazendo consigo essa proposta para promover a melhoria da função em pessoas com neuropatia periférica e para promover a mudança desse paradigma, para incluir esses levantamentos de peso para essas pessoas desse grupo de risco. O artigo trata sobre a neuropatia periférica diabética e agora a gente vai falar um pouco sobre isso. Uma das complicações mais comuns do diabetes mellitus normalmente é caracterizada como degeneração distal simétrica dos nervos periféricos e regeneração nervosa prejudicada. Aí nessa imagem aí desse slide podemos ver como é uma lesão vascular e como é uma lesão neurológica do diabetes, provocado pelo diabetes, né? Sendo assim, a neuropatia periférica diabética pode causar prejuízos na sensibilidade tátil, na sensação de vibração, na propriocepção de membros inferiores e acredita-se que a perda de sensibilidade associada à neuropatia
contribua para o equilíbrio prejudicado, que é a propriocepção, né, prejudicada, padrões de marcha alterados e aumento do risco de quedas. E foi constatado que a presença de DPN em adultos mais velhos está fortemente associada à diminuição dos níveis de atividade medida em passos por dia. Além disso, as deficiências sensoriais associadas, juntamente com a doença arterial acelerada, resultam em um aumento da suscetibilidade das extremidades inferiores a lesões e infecções. Então, os pacientes com a neuropatia periférica diabética possuem mais chances, mais riscos de sofrerem lesões e infecções, o que pode resultar até em amputações diabéticas. Os exercícios físicos são recomendados como uma forma de as pessoas com diabetes melhorarem o controle glicêmico e minimizar as complicações diabéticas. No entanto, as pessoas com a neuropatia periférica diabética têm sido aconselhadas a serem mais cautelosas ao aumentar o seu nível de atividade. Segundo a American Diabetes Association, a ADA, afirmou em 2009 que, na presença de neuropatia periférica grave, pode ser melhor encorajar atividades que não sustentam peso, como natação, andar de bicicleta ou exercícios para os braços. Esses tipos de atividades seriam a melhor saída para pessoas com a neuropatia periférica mais grave. Outra informação muito interessante disponibilizada pela American Diabetes Association, a ADA, foi que todos os indivíduos com neuropatia periférica devem usar calçados adequados e examinar seus pés diariamente para detectar lesões precocemente. Qualquer pessoa com uma lesão no pé ou ferida aberta deve ser restrita a atividades que não sustentem peso, com o intuito, né, de não sofrer um agravamento nessa lesão ou nessa ferida. Bom, muito bem. Agora vamos falar um pouquinho da teoria do estresse físico, ou Physical Stress Theory, por isso o PST. Bom, e a descrição de atividade física para as pessoas que têm essa neuropatia periférica pode ser um pouco desafiadora, porque muitas das vezes elas têm várias comorbidades, além de sua insensibilidade periférica, e podem ser facilmente feridas por altos níveis de estresse físico. Desta forma, a teoria do estresse físico ela pode fornecer uma estrutura conceitual para ajudar a orientar e interpretar pesquisas e intervenções nessa área. A premissa básica da teoria do estresse físico é que mudanças no nível relativo de estresse físico causam uma resposta previsível em todos os tecidos biológicos, mesmo aqueles afetados pela diabetes e a neuropatia periférica. Isso nós podemos interpretar nessa figura, onde está mostrando uma figura onde podemos ver o nível de estresse de uma forma crescente, vindo lá de baixo lá para cima, dividido em vários limiares de adaptação, sendo ele o mais baixo possível, subindo para uma intolerância decrescente até a manutenção, uma tolerância que é acrescida, uma melhor, e até a lesão. Ou seja, os limiares de adaptação tem que estar entre essa manutenção e a intolerância um pouco maior, não passando daquilo, porque pode causar acarretando em lesões ou a perda dessa tolerância ao estresse, no caso. Essa tolerância ela quer dizer diretamente a tolerância do estresse da pessoa que tem a neuropatia periférica. E bom, de forma um tanto justificável, a preocupação em evitar o limiar de lesão tem sido o foco principal do atendimento às pessoas que têm a neuropatia periférica. O estresse físico excessivo nos pés, que são insensíveis das pessoas, foi claramente associado às úlceras neuropáticas e subsequente ao colapso da pele, causando esse rompimento. Um grande conjunto de evidências indicou que esses altos níveis localizados, frequentemente encontrados durante sessões de caminhadas, podem acabar acarretando essa pequena ruptura de pele que acaba acontecendo, geralmente sobre as cabeças do metatarso, que é onde a região onde acaba recebendo mais impacto e esse maior atrito. Bom, e de acordo com
a teoria do estresse físico, níveis prolongados de baixo estresse, eles acabam levando a uma subsequente diminuição da tolerância dos tecidos ao estresse e um limiar ainda mais baixo para as lesões. Essa teoria, ela prevê que, embora a descarga no curto prazo ajude os tecidos a se curar, a proteção contra o estresse em longo prazo levará a uma tolerância cada vez menor ao estresse e à atividade em geral. Ou seja, é, acarretar e colocar essas atividades em uma menor carga acaba melhorando cada vez mais para que seja evitado esse tipo de lesão nos pés dos pacientes. E ao contrário de que algumas abordagens clínicas tradicionais e mesmo a maioria das abordagens clínicas atuais, essa teoria ela hipotetiza que as pessoas com neuropatia periférica podem se beneficiar da sobrecarga de estresse para se tornarem mais tolerantes ao estresse subsequente. Agora, vamos falar sobre a progressão e a plasticidade da neuropatia periférica diabética. A neuropatia periférica diabética é uma doença neurodegenerativa que atinge o sistema nervoso periférico. É agora reconhecido que a hiperglicemia ou resistência à insulina associada ao pré-diabetes é suficiente para causar danos aos nervos distais, o que sugere um direcionamento precoce do nervo em neuropatia periférica diabética. Bom, as manifestações clínicas iniciais predominantes da neuropatia periférica diabética são de natureza sensorial, sugerindo que os neurônios aferentes primários são exclusivamente sensíveis a danos. Efeitos benéficos do exercício sobre a função nervosa foram relatados em modelos animais pré-diabéticos e diabéticos, e, portanto, esses achados indicam que a plasticidade ou o crescimento das fibras sensoriais preservadas é uma característica importante da recuperação da neuropatia e que as terapias direcionadas ao crescimento dos neurônios podem levar a estratégias clínicas bem-sucedidas. Continuando a falar dos efeitos benéficos do exercício, podemos colocar dentro desses efeitos a diminuição da dor, a inervação epidérmica normalizada, a regeneração nervosa aumentada e a função eletrofisiológica restaurada. Os mecanismos precisos de proteção ou recuperação nervosa induzida por exercício são desconhecidos, mas as evidências de modelos animais mostraram que o exercício é eficaz em restaurar os níveis de neurotrofina, reduzir o estresse oxidativo e reduzir a inflamação. O exercício físico também pode prevenir o dano da mielina e reduzir ainda a disfunção do canal de CA2+, para melhorar a função eletrofisiológica. Certo, certo. Agora é hora de a gente falar um pouco sobre o exercício e a neuroplasticidade, fazendo uma interligação entre as duas. Vamos lá. Bom, mas antes de a gente consiga fazer essa interligação, nós precisamos entender o que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ou a plasticidade neural, ela é definida com a capacidade do nosso sistema nervoso de modificar sua estrutura e sua função em decorrências dos padrões da sua experiência. E a mesma, ela pode ser concebida e avaliada a partir de uma perspectiva estrutural, como se fossem as configurações sinápticas, as formas como nossas sinapses estão sendo divididas, ou até mesmo a funcional, que elas são modificadas através do nosso comportamento, acerca das nossas vivências e necessidades do dia a dia. E partindo dessas convicções, os psicoterapeutas eles se baseiam na convicção de que o cérebro humano ele é um órgão dinâmico e adaptativo. Ele é capaz de se reestruturar em funções de suas novas exigências ambientais ou das limitações funcionais impostas por lesões. Bom, é como se a unidade funcional do sistema nervoso ela não fosse centrada no neurônio, mas concebida como uma imensa rede de conexões sinápticas entre unidades neurais. É como se fosse uma grande rede, assim como a internet que é capaz de ligar tudo, a mesma coisa é dessas sinapses, dessa rede que interliga todas as informações. Bom, e isso fazendo a ligação direta com a neuropatia periférica, é como se essas terminações nervosas, essas sinapses,
que seriam responsáveis pelas extremidades periféricas do nosso corpo, elas estariam comprometidas, ou seja, a nossa neuroplasticidade ela vai estar sendo comprometida nesse meio tempo. E então precisamos de uma maneira para que possamos reabilitá-las, que nós façamos uma lenta recuperação delas. Bom, e apesar de já termos feito a identificação de numerosas vias moleculares envolvidas nessa patologia, alguns ensaios clínicos eles demonstram que mesmo eles sendo direcionados a moléculas específicas, os seus benefícios são muito modestos em retardar a progressão da doença e foram amplamente ineficazes na redução da dor, mostrando que as terapias farmacológicas, ou seja, com a utilização de remédios e outros meios dessa parte mais direta, acaba não sendo o suficiente para reverter ou até mesmo retardar a neuropatia periférica. Bom, e inversamente com isso, o exercício físico ele é conhecido por melhorar vários fatores metabólicos que podem afetar a saúde do nervo e a função microvascular dele, o que pode proteger indiretamente contra dano nesses nervos periféricos. Porém, no entanto, o efeito do exercício na prevenção da neuropatia ele não é muito bem compreendido ainda. No entanto, um estudo longitudinal que foi realizado com quase 80 pessoas com diabetes, porém sem sinais ou sintomas da neuropatia periférica, essas pessoas foram monitoradas durante 4 anos e elas foram supervisionadas fazendo caminhadas rápidas por 4 horas por semana. Durante esse tempo, após o final do estudo, elas tiveram uma frequência mais baixa de neuropatia motora ou sensorial no final disso tudo. E esses resultados só foram possíveis porque as alterações na inervação da pele elas foram medidas através de biópsias epidérmicas, que servem como um índice confiável e sensível da degeneração de pequenas fibras das pessoas, através da tentativa de ver e avaliar a densidade das fibras nervosas intraepidérmicas, fazendo com que assim possa ser mensurado como que está a situação, porque quanto mais denso estiver, melhor. Bom, e relembrando da teoria do estresse físico, que ele defende com a hipótese de que os baixos níveis de estresse podem fazer com que essa melhor adaptação e tolerância ao estresse acabem melhorando a qualidade de vida das pessoas com neuropatia periférica, realmente acaba sendo comprovado que o treinamento físico ele é uma estratégia terapêutica única, diferentemente das estratégias farmacêuticas, uma estratégia para melhorar essa desregulação metabólica, que acabam levando a esses agravantes. E, em paralelo, acaba promovendo diretamente a regeneração e função nervosa, que acaba sendo perdida graças a essa patologia. Então, acaba sendo essa realmente terapia única, que tanto evita quanto pode estar ajudando a melhorar essa patologia que já está no paciente. Falar agora sobre a sobrecarga em relação à neuropatia periférica diabética. O artigo fala que a pele neuropática, como toda a pele em geral, pode se adaptar a níveis crescentes de estresse, mas que a janela de adaptação limitada por estresse, que é muito alto, o que causa lesões, e o estresse, que é muito baixo, que causa atrofia ou tolerância reduzida ao estresse, é bastante estreito e precisa ser monitorado cuidadosamente, especialmente na presença de comorbidades, como, por exemplo, uma doença arterial periférica e uma deformidade do pé. E agora é hora da gente falar de um dos outros motivos que fazem que o exercício físico seja altamente recomendado para pessoas com neuropatia periférica. Bom, e embora as deficiências dos nervos periféricos e no nosso sistema tegumentar, que é a nossa pele, possam ser mais amplamente reconhecidas, várias deficiências musculoesqueléticas acompanham ou resultam da diabetes crônica. O fato é que essas deficiências podem ser tratadas apropriadamente com exercício fornece um suporte maior ainda e adicional para essa mudança de paradigma, no qual o exercício físico
ele é tratado como uma abordagem de tratamento primária para as pessoas com neuropatia periférica. Embora algumas dessas deficiências musculares esqueléticas possam ser atribuídas em parte aos distúrbios primários do metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas associado à resistência à insulina, outras deficiências musculares esqueléticas podem surgir de complicações associadas como a neuropatia periférica, a nefropatia diabética, inflamação sistemática e doenças cardiovasculares e vasculares também. Além de que essas deficiências musculares esqueléticas elas podem incluir a sarcopenia, com muito tecido adiposo intermuscular excessivo, tendo um desempenho muscular diminuído, contendo uma diminuição de força, potência e uma fadiga sendo causada mais facilmente, e tendo a mobilidade articular muito limitada. Em alguns estudos já foi visto que pessoas que têm a neuropatia periférica elas acabam reduzindo a sua força e potência dos músculos dos pés e das pernas, em comparação com pessoas que não têm essa mesma patologia. E até por isso, recentemente, foi reconhecido que a neuropatia periférica ela é um dos principais determinantes para declínios prematuros nas atividades funcionais, levando ao início precoce da fragilidade física em pessoas com diabetes. Até porque, com essa redução da força, pode ocorrer até a diminuição da força e da potência no tornozelo, que ela acaba fazendo com que a sua estabilidade fique prejudicada, seu equilíbrio e a sua força para manter caminhadas simples. Bom, e essas deficiências musculoesqueléticas, elas podem passar despercebidas nas pessoas que têm neuropatia periférica, devido às complexas interações de disfunções metabólicas e neurológicas que acabam ocorrendo acerca disso. Esses efeitos, eles podem ser ainda mais vistos em adultos mais velhos, pois a função deficiente dos nervos periféricos parece estar associada a um declínio mais rápido da força muscular. Então acaba sendo algo proporcional, que quanto mais os nervos periféricos eles acabam sofrendo e se deteriorando, a sua força muscular acaba sendo prejudicada diretamente por isso. E incluindo diretamente a isso, além da prática com exercícios físicos e relacionando com o envelhecimento das pessoas, abre uma nova perspectiva para a prática de fisioterapia, diretamente relacionada com todas as complicações. Agora vamos falar sobre o efeito do exercício em função da neuropatia periférica diabética. Existe uma grande quantidade de literatura que fala sobre o impacto do treinamento físico em pessoas com diabetes e neuropatia periférica. E, de acordo com isso, podemos dizer que o exercício com levantamento de peso é seguro e viável para esta população e leva a resultados positivos. Melhorias modestas na velocidade de marcha e a atividade física habitual podem ser esperadas. O exercício para essa população deve ser multicomponente, incluindo intervenções aeróbicas de resistência e de equilíbrio. O treinamento físico em pessoas com neuropatia periférica diabética também pode resultar em maior risco e ocorrência de eventos adversos. E por isso é necessário um monitoramento de perto dessas pessoas, principalmente com as pessoas que estão iniciando esses programas de exercícios. Bom, e agora é hora de falar de uma parte importantíssima presente nesse artigo, que são algumas recomendações para a avaliação do seu paciente. Bom, e as avaliações, elas devem ser feitas visando todos os sistemas possíveis. Quanto mais avaliações, melhor, para que melhores resultados sejam avaliados. E começando falando do sistema tegumentar, devemos lembrar que a saúde da pele dos pés é um moderador de risco particularmente importante em relação a essas lesões da pele, que uma inspeção visual completa vai ajudar muito a avaliar o quão adaptável a pele da pessoa está com esse aumento do estresse por meio de algum programa de exercício. Então, ela é de suma importância para evitar maiores e maiores riscos de lesões no pé dessa pessoa. E passando agora para um próximo sistema, é a avaliação do nosso sistema nervoso. E porque a perda da sensação de proteção, ele limita muito o feedback
de dor e de desconforto das extremidades inferiores do nosso corpo. Desta forma, nós devemos monitorar e garantir com que essa perda da sensação ela não seja perdida, porque dessa forma garantimos que a pele, os músculos, os tendões e os ossos da perna e do pé permaneçam saudáveis e intactos durante o aumento e a progressão das atividades. Se houver a perda da sensação protetora, os participantes de exercício, praticantes, eles devem ser ensinados a usar os outros sentidos, como o tato e a visão, para inspecionar regularmente os seus pés antes, durante e após uma sessão de exercício, em busca de sinais de um alto estresse, como o pé ficar muito vermelho, muito calor, alguns hematomas, inchaço e algumas formações de calo. Então, por isso que é de imensa importância. Além de também fazermos uma avaliação do nosso sistema musculoesquelético, porque fazendo a avaliação do alinhamento e função do pé e tornozelo, ele é muito importante em relação ao risco da ruptura da pele. Ou seja, fazer testes em relação à mobilidade, à força, tudo envolvendo esse sistema muscular esquelético a fim de evitar lesões e problemas durante sessões de treinamento ou pós-sessões de treinamento. E também não devemos esquecer que não é só sobre lesões no nosso corpo diretamente nas partes mais externas que estamos falando. Por isso devemos fazer a avaliação do sistema vascular também, pois a doença arterial periférica acaba sendo responsável por aproximadamente 1/3 das úlceras que acabam aparecendo no pé. E também fazer a avaliação do sistema endócrino, pois é de suma importância que os praticantes de exercício físico eles sejam capazes de verbalizar o seu plano de gerenciamento de glicose no sangue. Ou seja, é importante que a glicose no sangue sempre esteja sendo ali medida e mensurada para que não saia dos valores corretos e adequados. E não podemos nos esquecer de uma parte muito importante, que é a avaliação do sistema cardiovascular, pois as prescrições de exercício para as pessoas com neuropatia periférica, ela ainda é muito complicada, pela ocorrência muito frequente de comorbidades cardiovasculares, como hipertensão e as outras doenças cardiovasculares. É importante reunir informações sobre o histórico de hipertensão da pessoa e o conhecimento da pessoa sobre seu plano de tratamento para a pressão arterial. Desta forma, trazendo informações que são muito necessárias e importantes para saber como está a situação da pessoa para a realização de alguma atividade física, e levando em consideração outros fatores, não apenas a neuropatia periférica, mas também os outros fatores intrínsecos dela, pois nem sempre apenas de uma patologia a pessoa é acompanhada, às vezes outras estão inclusas no meio. Isso é de suma importância para nós profissionais da saúde possamos tratar o nosso paciente da melhor forma possível. Por isso as avaliações devem ser feitas com um enorme cuidado e com intervalos de tempos o qual seja possível estar avaliando isso de forma com que não trará nenhum malefício para o nosso paciente, o nosso aluno. Além de que, nesse artigo também tem uma tabela muito legal que eu vou estar mostrando agora, que é essa tabela onde ela mostra uma triagem pré-exercício que devem estar incluindo uma avaliação de todos esses fatores de risco, que eles envolvem várias variáveis, que é a variável da pele, do sistema nervoso, do sistema muscular esquelético e do sistema vascular, e todos esses fatores de risco que eles devem ser avaliados sempre antes da pessoa estar realizando um exercício físico, a fim de não causar nenhum problema, caso algum desses fatores de risco esteja apresentado. Vamos falar agora sobre as recomendações para o tratamento da neuropatia periférica diabética. Bom, a neuropatia periférica diabética, em particular, aumenta os riscos de instabilidade postural, equilíbrio prejudicado, perda muscular e quedas em adultos e idosos. No entanto, a atividade física é de extrema importância e deve ser encorajada em pessoas com a neuropatia periférica diabética, com as modificações necessárias para a frequência, duração e volume ideais e com consideração cuidadosa da segurança. Não podemos esquecer disso, claro.
Além do condicionamento aeróbico, é recomendado 2 ou 3 dias de treinamento de resistência de grandes grupos de músculos por semana. Este treinamento deve incluir um mínimo de uma série de 5 ou mais exercícios de resistência. Não podemos esquecer também dos exercícios de flexibilidade, que devem ser incluídos porque abordam as limitações de amplitude de movimento das articulações, principalmente do tornozelo, do quadril e do ombro. E, finalmente, é importante também um exame músculo-esquelético completo, feito por um fisioterapeuta, para poder identificar as necessidades individuais que devem ser atendidas para maximizar o alinhamento das articulações e minimizar as lesões relacionadas ao movimento. Vamos agora para a conclusão do artigo, onde no artigo podemos localizar muitas evidências e muitos problemas causados pela neuropatia periférica diabética e podemos perceber também no artigo que todos esses problemas e deficiências são passíveis de exercícios e intervenções baseadas no movimento, né? Podemos concluir também que todas as pessoas com a neuropatia periférica diabética devem ser monitoradas de perto, principalmente as pessoas que possuem comorbidades, como por exemplo uma doença arterial periférica ou uma deformidade do pé, etc. E também conclui-se que o artigo defende uma mudança de paradigma, onde é citado o aumento das atividades de sustentação de peso em vez de evitá-los. Então podemos concluir que, em vez de evitar esse tipo de atividade, devemos trabalhar em cima disso, em cima dessas atividades de sustentação de peso, para que as pessoas com a neuropatia periférica diabética possam evoluir e estejam evoluindo cada vez mais. Essas são as referências que utilizamos na produção do nosso trabalho. Essa é a nossa equipe, né, composta pelo Luiz Otávio Sotarelli Barbosa, temos uma foto dele aí, né? E composta também por mim, o Rodrigo Virgílio Cardoso, temos uma foto aí também. E essa é a nossa equipe responsável por esse trabalho. E aqui está os nossos agradecimentos, né, a todos aí que acompanharam o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e esperamos que vocês tenham compreendido o nosso trabalho e esperamos que a gente tenha contribuído para o aprendizado de todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo.